a lua está clara, vai caminhando do caminho, não leva uma topada, irmão, porque a luz do mundo é uma só. É Jesus, ele bota para clarear. Então ele me busca, vê essas maravilhas que eu faço e me adora, vê o que eu faço na terra. Eu mando a chuva para molhar a terra e dar fruto, dar um legume, as plantações crescem e você desfruta. Todo ano é muitas frutas, é lavoura, colhimento direto, para que o povo não passe fome. Então, cada dia mais é motivo de chegar perto do grandioso e adorar Ele e dizer: só Ele é quem faz. Porque o homem pode botar irrigação o ano todinho numa planta só, ela nunca vai dar a fortidão que dá com o fruto da água santa que cai do céu, aquele espinho maravilhoso, e o fruto, o poder da terra, de dar tanta fruta, é fortíssima, sem ter nenhum estrume, irmão. Tem lugar por aí que você vê as plantas dos abacaxi, é tudo grande, não tem estrumo de nada, é a força da terra. Quanto mais o homem bota legume, mais acaba com a fortidão da terra, e eles querem ver a plantação. As frutas crescem fora de tempo, não tem o gosto que ela tem, como foi dada pela terra, aquela vida maravilhosa, aquele gosto tremendo, porque é o estrumo santíssimo. Deus fortifica a terra e ela dá. Então isso é motivo da gente se alegrar com a presença do Deus eterno. É motivo da gente dizer assim: Ele é o Deus que dá, e só Ele, não tem mais ninguém. Porque se Ele não der, nada a gente consegue lucrar e nem frutar. Se Ele não mandar para a terra a chuva, que é o ouro, os componentes nunca vai lucrar, nunca vai ter legume, porque só tem se o Deus eterno mandar a chuva, que é o ouro, é a coisa fina, a coisa linda. Você vê que a barragem, a gente abre a nossa torneira, aí tem água, é encanada, vem da barragem, mas quem bota água na barragem é Deus. É a água da chuva. Aleluia. Quando está chovendo, você vê que a água ainda chega, é barrenta, é com aquele gosto, mas é a chuva que Deus manda, a barragem colhe toda essa água ali para dentro, faz a filtragem, e a gente, quando abre a nossa torneirinha, ela sai forte, limpa, mas vem do céu, irmão. Mas já pensou, né, que achar tanto olho d'água para encher a barragem, se não foi Deus que mande? Tem que adorar o grandioso Deus todos os dias e toda hora, porque só Ele é quem tem e Ele é quem faz, Ele é quem pode. Nós estamos aqui respirando pelo poder divino, porque se Ele não der, nada a gente respira e nada a gente tem. Se Ele tirar o nosso fogo de vida, a gente deita. Quando a gente morre, nós vai com todos os órgãos, menos o fogo. Se Ele tirar a gente dele, não tem nada. Então vamos agradecer a Ele por tudo, todos os dias, o dia todo. Enquanto nós agradecemos, Ele se alegra, irmão. Quando Ele diz assim: buscai-me e vivei, é você buscando Ele, adorando Ele, vivendo. Eu creio. Cada dia mais Ele aumenta nossos dias de vida. Glória a Deus, aleluia. Cada dia mais, cada hora é mais alegria, a gente adorando de joelho, agradecendo a Ele pelas horas maravilhosas que a gente passou. Muitas vezes a gente esquece de agradecer a Ele pelas 5 horas da tarde, agradece quando vai dormir, mas o bom era cedo, irmão, agradecendo a Ele pelo dia, depois agradecer pela noite. É uma maravilha que a gente sentir, e Ele se alegra quando vê o crente de joelho, adorando Ele e agradecendo a Ele. Amém? Nós vamos orar para poder o rapaz trazer a explanação da palavra, orar por ele, né? Agradecendo a Deus por tudo e pela palavra que Ele vai trazer nesta noite, e dizendo, pedir a Deus que Deus encha, irmão, porque a gente só sai da nossa boca o que Jesus bota, e Ele permite para que a gente fale, né, do amor grandioso dele. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, nesta hora estamos aqui, Pai, na Tua presença, pedindo a Ti, Jesus, obra de Deus, que use seu servo nesta noite, com a palavra que Tu deste a ele, que ele leu, Pai querido, ele está te pedindo, usa-me, Senhor, na Tua santa palavra, porque se Tu não me der, nada sai, nada eu tenho. Pai querido e Pai amado, abençoa Teu servo nesta noite. Pai querido, traz a ele, Pai, a reflexão dessa santa palavra, para que ele possa citar e a gente aqui receber, Pai, com a Tua santa e infinita permissão. Pai querido e Pai amado, tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em Teu santo nome, que vive e reina para todos sempre. Ai, querido, fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, fala
Isso. Agora tá mais chique. Tem uma bandejinha aí embaixo. Meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém, meus irmãos. Amém. Se eu falar assistindo no microfone, pode ser assistindo no microfone, eu falo no microfone, eu falo no microfone. É porque no outro dia a gente fala mais para ligar a igreja, né? Mas se puder abaixar um pouco do microfone. Por quê? Então deixa assim mesmo, vou falar assim mesmo. Deus é fiel. Não é bem bom. Meus irmãos, agora eu vou pedir uma ajuda dos irmãos para deixar a Bíblia aberta, que eu vou pedir para os irmãos ler algum versículo Amém. para a gente ir meditando na palavra do Senhor, amém? Amém. A gente fez a leitura no capítulo 18 do livro do profeta Jeremias. É uma passagem que é muito conhecida da igreja, que vai falar ali do oleiro, falei do vaso, né? E muitos falam que Deus ele quebra o vaso todinho, sendo que eu estava meditando nessa palavra. E o que me chamou a atenção é que nessa passagem não diz que o oleiro ele quebrou o vaso. Ele diz que o vaso se estragou na mão do oleiro. E o Espírito Santo ele tá ministrando no meu coração essa palavra. Mas antes que a gente chegue neste capítulo, eu vou ler ali no capítulo 1 de Jeremias e dar uma breve introdução sobre Jeremias. No capítulo 1 do profeta e no versículo 5, é outro versículo que é bem conhecido da igreja, que é quando o Senhor ele vai falar com Jeremias e vai dizer para Jeremias que antes que ele viesse a se formar no ventre materno, no ventre da sua mãe, o Senhor já conhecia quem era Jeremias. Jeremias já era um escolhido do Senhor. Jeremias já estava com o seu propósito designado e constituído pelo Senhor, que é ser profeta das nações. Aleluia. No capítulo 5, a palavra do Senhor direciona Jeremias dizendo que o lugar onde Jeremias vivia, ali a tradição seria que ele provavelmente seria um sacerdote. Na cidade ali de Anatote, ali na terra de Benjamim. Se fosse pela identidade que a sociedade quisesse que Jeremias tivesse, ele iria ser apenas um sacerdote. Mas o que Deus tinha com Jeremias iria além da compreensão humana. Porque Jeremias já era o escolhido do Senhor para levar a verdadeira palavra do Senhor, aleluia, para Israel, para Judá, para Jerusalém. Jeremias ele foi levantado por Deus para pregar não somente a verdade, para pregar o arrependimento, para alertar o povo para se converter ao Senhor. Aleluia. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. O arrependimento que leva à restauração do povo de Deus. No capítulo 5, Deus ele vai dizer para Jeremias o que é que vai acontecer no capítulo 1, no versículo 5. Deus vai dizer para Jeremias que o que ele tem com Jeremias vai além da compreensão humana, porque Deus iria encher Jeremias de uma forma, aleluia, que ele iria vir ser perseguido pelo próprio povo da sua cidade, porque Jeremias iria viver uma verdade integramente, ele ia ter no coração dele somente a verdade constituída pelo Senhor. Glória a Deus. Depois que Jeremias ele ouve essa palavra de Deus, ele vai dizer: ah, Senhor, eu sou apenas um menino. Jeremias ele começa a se humilhar e se tornar ali diante dele mesmo. Ele se auto-reconheceu como uma pessoa incapaz. Sendo que no versículo 7, Deus diz para Jeremias: Jeremias, não diga que tu é apenas um menino, pois eu vou colocar, aleluia, as palavras na tua boca. Jeremias, primeiramente, ele se humilha ao Senhor, e logo em seguida vem a resposta do nosso Senhor, dizendo para Jeremias: tu não diz que tu é apenas um menino, porque a capacitação que vai descer na tua vida sou eu que vou colocar na tua boca as palavras que eu quero que tu fale ao povo, porque eu quero que tu anuncie ao povo palavra de arrependimento. Glória a Jesus. Quando Jeremias ouve essa palavra, Deus agora no versículo 10 vai dizer: olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para
arrancar e derribar, para destruir e arruinar, e também para edificar e para plantar. O que Deus está dizendo para Jeremias é que Jeremias foi levantado para desconstruir de uma sociedade o que é errado aos olhos do Senhor, o que era abominável ao Senhor, ao mesmo tempo que Jeremias, através da palavra de Deus, vai tirar o que é errado aos olhos do Senhor, de uma sociedade, de uma geração perversa que estava se prostituindo, adorando outros deuses, voltando as costas para o nosso Deus eterno e indo cultuar a Baal, indo cultuar a outros deuses. E isto fez com que o pecado do povo, a adoração a outros deuses, subisse como cheiro má na narina do nosso Deus eterno. Então Deus, ele levanta Jeremias com o propósito de tirar da sociedade o que está errado, sendo que a sociedade era o povo eleito de Deus, o povo de Israel, o povo escolhido pelo Senhor. Então Deus, ele levanta Jeremias para Jeremias desconstruir o que está errado. E quando Jeremias começa a desconstruir através da palavra do Senhor, ao mesmo tempo ele vai começar a construir, vai começar a plantar a verdadeira palavra, o verdadeiro caminho, o verdadeiro evangelho, e com isso vai haver uma edificação dentro de uma sociedade que estava destruída pelos pecados que estava cometendo. Aleluia. Então a missão de Jeremias é justamente essa. Jeremias vai tirar de uma sociedade o que é mal, o que não é bom, o que não é prazeroso aos olhos do Senhor, e vai semear o que é bom aos olhos do Senhor através da própria palavra de Deus. Glória a Jesus. Então essa é a missão que Deus designou para Jeremias, para ele tirar o que há de errado, mas não tirar e deixar vago. Deus, ele usa Jeremias para tirar do meio de um povo o que é errado aos olhos dele, mas ao mesmo tempo vai colocar boas novas aos olhos do povo, para que o povo possa se converter nos seus maus caminhos, e agora pela palavra, por intermédio de Jeremias, aleluia, começar a andar reto diante do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. No versículo 11, a Bíblia vai dizer assim: veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? E Jeremias responde: vejo uma vara de amendoeira. No versículo 12 diz assim: disse-lhe o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Entenda, Deus, ele pergunta para Jeremias através de uma visão o que é que Jeremias vai ver. Jeremias diz: eu vejo uma vara de amendoeira, de uma árvore. Deus estava querendo dizer para Jeremias que ele seria como aquela vara de amendoeira, para que viesse ser cumprida a palavra do Senhor. Agora entenda, uma árvore de amendoeira, ela não deixa de dar fruto, ela não nega a verdade, ela não nega a palavra do Senhor, ela vive a palavra do Senhor em tempo e em fora de tempo. Entenda, dentre de todas as árvores lá em Israel, a árvore de amendoeira é a primeira, que quando chega o inverno ela desperta. Por quê? A estação de tempo que árvores secam, a estação de tempo que as árvores param de dar fruto. Mas o que Deus estava querendo dizer para Jeremias é que em tempo e em fora de tempo, independente da estação, independente do momento em que Jeremias viesse a passar das perseguições, das tribulações, tempo de chuva, tempo de sol, tempo de seca, tempo de fartura, Jeremias continuaria sendo o mesmo, carregando a verdadeira palavra de Deus. Aleluia. Jeremias não iria parar de dar fruto. Era isso que Deus queria passar para Jeremias. Deus estava dizendo para Jeremias: o teu caminho não vai ser fácil, porque quem aceita Jesus, quem vive o evangelho de Jesus, quem se preocupa em pregar a genuína palavra de Deus, vai viver momentos de tribulações, porque é necessário que aconteça perseguições, é necessário que aconteça calúnias, é necessário que o homem, a mulher que vive o evangelho de Jesus
Jesus venha a ser perseguido e mal visto pelos olhos de uma sociedade que não quer se converter ao Senhor e nem atenta para viver mediante a palavra de retidão que o Senhor nos deixou e nos constituiu. Mas Deus levanta Jeremias e diz para Jeremias que ele passará por momentos de tribulações, mas que ainda assim Jeremias não vai deixar de ser o mesmo Jeremias, aquele que foi levantado para pregar a verdadeira palavra de Deus. E aí, pregando a verdadeira palavra de Deus, em tempo e em fora de tempo, Jeremias iria dar fruto de arrependimento através da palavra do Senhor. Porque se engana quem vive o Evangelho pensando que vai ter um caminho fácil, sendo que o Evangelho, aleluia, é renúncia, e Evangelho é sofrimento. Evangelho, ele confronta o que está errado, para que o Evangelho, o poder da palavra, tire do meio do povo de Deus o que está errado, mas ao mesmo tempo a verdadeira palavra do Senhor, ela semeia e edifica, porque o Senhor faz brotar, aleluia, quando o crente recebe a verdadeira semente e anda no caminho reto do Senhor, o Senhor faz o crente ter um caminho próspero, porque vive o verdadeiro Evangelho de Deus. Observe que no capítulo 2 e no versículo 2, a Bíblia diz assim: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor, escute, lembro-me de ti, da tua afeição, quando eras jovem, e do teu amor, quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Deus, ele ordena Jeremias para pregar a primeira palavra. E a palavra que Deus coloca na boca de Jeremias é essa: lembro-me de ti e da tua afeição, fidelidade. Porque o povo deixou de adorar a Deus e foi a cultuar outros deuses. O mesmo Deus que livrou o povo da mão do Egito, aleluia, no tempo de Moisés, aleluia, esse povo agora estava se voltando para adorar outros deuses. Aí Deus usa Jeremias para falar para o povo de Judá e o povo de Jerusalém, para dizer o seguinte: diz a eles, Jeremias, que eu lembro-me deles, do tempo da fidelidade deles, de quando ele me seguia no deserto, em tempo de sequidão, em tempo que não se semeia. Sabe o que Deus estava querendo dizer para aquele povo? Porque vocês me abandonaram pelo momento que vocês estavam passando. Porque há momentos na nossa vida que a gente passa por um deserto e a gente não pode ter na nossa mente de querer voltar e olhar para trás, porque não pode. Quem aceita o Evangelho de Jesus, quem coloca o seu coração voltado para Jesus, tem que ter na sua mente que passará por momentos de aflições, passará por desertos, mas que o momento não pode mudar o coração do crente. E esse povo se voltou para outros deuses pelo momento que estava vivendo, e isso estava desagradavelmente aos olhos do Senhor. Então a primeira palavra, aleluia, que Deus coloca na boca de Jeremias para pregar a um povo eleito é: arrependa, porque eu lembro de vocês, quando vocês me seguiam mesmo no deserto. Porque vocês agora parou de me seguir? Porque vocês agora pensaram em olhar para trás? Porque agora vocês estão adorando outros deuses? Se vocês são meu povo. Era isso que Deus estava falando através de Jeremias. Porque às vezes a gente passa por deserto, passa por vale, e a gente não pode pensar, meus irmãos, igreja do Senhor, a gente não pode em nenhum momento sequer pensar em desistir, muito menos, aleluia, largar o caminho do Senhor. Não pode. Porque as tribulações no caminho e na vida do crente são necessárias. Se você sabe que no céu são louvores, são adorações, então é necessário todo o sofrimento aqui na terra. É o que Paulo diz escrevendo aos Romanos. Paulo diz no capítulo 5 de Romanos e no versículo 3: olha, a gente não deve só se gloriar ao Senhor, a gente não deve só dar glória ao Senhor nos tempos bons, nos tempos de fartura. A gente tem que glorificar o Senhor nos momentos de nossas tribulações, porque as tribulações são necessárias. Agora, sabe por que Paulo diz isso? Porque é através da tribulação que o crente gera amadurecimento espiritual.
O que seria o Evangelho? A gente sabendo que Jesus Cristo, Ele carregou dores, enfermidades, Ele foi caluniado, foi esbofeteado, Ele foi vendido, Ele passou por algo que nem eu nem você teríamos a capacidade de passar. Então Ele passa por algo muito pior, Ele sofre e agora Ele nos deixa, aleluia, essa oportunidade de reconciliação da gente para com Deus, que foi perdido lá no Jardim do Éden, mas a graça do Senhor está em cima da gente, a gente vive debaixo da graça. Então, se Jesus sofreu tudo o que Ele sofreu, por que eu e você não podemos carregar a marca de Cristo? Glória a Deus. Se o Evangelho é carregar a marca de Jesus. Porque tudo que Jesus passou e tudo que a gente passa hoje, a gente tem a capacidade de suportar. A gente tem. É por isso que Deus ele estava revoltado com o povo que tinha largado Ele. Porque Deus não gosta. Como é que pode? Deus ele tira o homem do pecado. Ele tira o homem do mundo. Ele tira o homem de Lodebar. Aí Ele coloca para dentro de Jerusalém. Aleluia. Aí o homem começa a passar por vale e por desertos. Sendo que lá no mundo o homem também passa por vale e por deserto. A diferença é que quando a gente está no mundo, a gente não passa com Cristo. E quando a gente está dentro de Jerusalém, a gente passa com Jesus. Glória a Deus. Essa é a diferença. O sol, ele nasce para todos. O sofrimento é para todos. A diferença é com quem, aleluia, o homem passa. A igreja passa com Jesus na dianteira. E com Jesus na dianteira, aleluia, pode vir o que vier. Às vezes a gente pode até ficar fraco, mas é na fraqueza que o poder do Senhor se aperfeiçoa. É nas tribulações. É quando a gente pensa que vai parar no meio do deserto, quando está gerando um amadurecimento espiritual e uma dependência da igreja ao Senhor. Porque muitas das vezes o Senhor permite vales e deserto para que a igreja se desperte mais, aleluia, e se volte mais com o seu coração íntegro para Ele. Para que assim Ele desça o poder divinal dele sobre a vida do crente. É isso que acontece. O irmão, algum irmão pode abrir capítulo 11 de Jeremias, por gentileza? Aleluia. Eu estou falando de arrependimento, meus irmãos. Eu dei a introdução de Jeremias e estou falando de arrependimento e o que gera o arrependimento na vida do crente. Capítulo 11, o versículo 3 de Jeremias. Alguém pode ler, por gentileza? Achou, não? Pode levantar. Vai não, já está calculando. Vai muito. Isso, pois, assim diz o Senhor, Deus de Israel: maldito o homem que não escuta a palavra deste conselho. Amém. Amém. Maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança. Em outras traduções, Deus ele está dizendo, ele coloca uma aliança, uma promessa na minha e na sua vida. E por determinado momento, aleluia, a gente quer se esquecer da promessa que o Senhor nos fez. Então Deus ele diz: maldito o homem que se esquecer da promessa desta aliança. Porque não é o momento que o crente vive que vai definir o futuro dele. É a promessa que o Senhor fez com o crente que vai definir o futuro dele. O crente nunca pode pensar em quebrar a aliança que o Senhor nos fez. Se a gente hoje vive debaixo da graça e a promessa do Senhor é que na volta de Cristo, aleluia, a gente vai morar no céu, essa é uma aliança eterna. Mas essa aliança é quebrada com o crente a partir do momento que ele quer se voltar para o mundo, adorar outros deuses e quebrar uma aliança que o Senhor fez. Porque o crente muitas das vezes comete iniquidade pelo momento que passa, mesmo sabendo que é errado, faz. E o Senhor não se agrada disso. Por gentileza, no mesmo capítulo, versículo 8, meu irmão. O Senhor, Ele não tem prazer em quem quebra a aliança. Glória a Deus. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos. Antes adoraram cada um conforme o propósito do seu coração, malvado pelo que trouxe
sobre eles todas as palavras deste concerto, que lhe mandei que cumprissem, mas não cumpriram. Oh, glória! Ouviram? Deus, ele diz uma coisa para a gente fazer através da palavra dele. A gente sabe que é errado, porque está na palavra de Deus o que é certo. Então ele nos avisa, ele nos diz o que é pecado, ele nos diz o que é iniquidade, ele nos diz o que fazer. Mas às vezes a igreja do Senhor não quer dar ouvido à palavra de Deus, não quer inclinar o ouvido para a palavra de Deus, não quer obedecer a ordem e a voz do Senhor, e quer andar segundo o coração. Aí Provérbios 16 primeiro diz: o plano pode ser do homem, o homem pode pensar, pode maquinar, pode desenhar, pode fazer o que for, mas a última palavra vem da parte de Deus. Então o homem não pode andar segundo a vontade do seu próprio coração. Ele anda primeiramente na vontade e a palavra do Senhor, e assim anda agradavelmente aos olhos do Senhor. Capítulo 13 de Jeremias. Meus irmãos, em nome de Jesus, eu já vou terminar, eu vou chegar onde eu quero. 13 primeiro. Aleluia, glória a Deus. Você vai entender. Assim diz o Senhor: vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não meta na água. Glória a Deus. A palavra de Deus vai a Jeremias ordenando. Deus quer mostrar para Jeremias. Deus ordena a Jeremias a comprar um cinto de lombo, a pegar ali. É meio que simbolizando a intimidade de Deus com o seu povo, a aliança de Deus com o seu povo. Jeremias pega esse cinto de linho e Deus diz: não coloque na água. Aí ele vai até o rio Eufrates, coloca em cima de rochas e Deus diz: deixa lá por alguns dias. Passa esses dias e Deus diz para Jeremias: volta até o rio Eufrates e vê como é que está o cinto. Chegando lá, Jeremias vê o cinto que não estava na água, mas somente naquelas rochas e pedra. E Jeremias vai ver o cinto agora apodrecido. Aí Deus diz: assim é, aleluia, o povo que se afasta de mim se apodrece e de nada serve. Agora, por que Deus falou para Jeremias de não colocar esse cinto na água? Porque a gente sabe que dentro da gente vive uma fonte de água viva, de água eterna. E aonde há água, há vida. Escute bem, vocês já viram essa flor aqui? Não é superficial, ela não é da natureza. Se você colocar água nela, nada vai adiantar, porque é superficial. Então ela não tem vida própria. Ela foi construída pela mão de um homem. Então passará o tempo, passará o que for, dificilmente ela vai se estragar, ela vai se renovar, ela vai continuar a mesma. Mas se passar o tempo, um determinado tempo, o que é da natureza e não receber o que é de Deus, venha se estragar. É por isso que Deus manda chuva, para que a natureza continue viva, continue frutificando, continue florescendo. Aleluia. Mas essa árvore aqui, essa plantazinha aqui, essa flor aqui é superficial. Ela pode receber a água que for, mas não ganhará vida. Aleluia. Porque é superficial, não tem vida própria. Então Deus, ele faz uma ilustração a Jeremias. E ele diz: o povo, o meu povo, o eleito, ele vai ser igual a esse cinto se não voltar para a minha presença. Era isso que Deus estava dizendo. Se o povo não se arrepender, se o povo não se converter com o coração e voltar para dentro da minha palavra, dentro da minha presença, aleluia, o povo vai ter a sua vida estragada e de nada vai servir. Porque do que serve o homem que não vive na presença do Senhor? Vive superficialmente, prazeres momentâneos. Mas eu e você, igreja do Senhor, que vive diante da palavra de Deus, vive debaixo da graça do Senhor, aleluia, o que corre dentro da gente é uma água viva, é uma água eterna, que vai renovando o nosso espírito e a nossa alma dia após dia. Porque sem a graça e sem o espírito do Senhor, nós seremos igual a essa flor superficial. Quando Deus, ele levanta o homem, ele cria o homem, ele forma o homem tem forma.
Mas o que é que falta? O Espírito de vida do Senhor. Glória a Deus. E o Senhor vai soprar na narina de Adão e vai dar a essência. Porque o homem sem Deus é um homem sem essência. Mas o homem com Deus é um homem que tem a essência divina. Glória a Deus. Que vive na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. É assim que vive o homem, na presença do Senhor. Então Deus ele usa esse cinto de linho para ilustrar para Jeremias o que iria acontecer com Judá e com Jerusalém se não voltasse para o caminho do Senhor. Porque se desviou, e quem se desvia do caminho do Senhor não vive. Não vive, apenas existe. Porque quem vive, vive debaixo da graça de Deus. Glória a Deus. Glória. Somente assim você vai entender. Eu já vou terminar. Capítulo 17, o versículo 1 e o versículo 5. Eu vou ler aqui, o irmão leu 6. Diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Escute bem: maldito o homem que confia no próprio homem. Porque o homem que confia no homem tem que saber que está confiando em alguém que pode gerar frustração. O homem que confia na força do homem pode gerar frustração. E o homem que se aparta o coração do Senhor pode gerar frustração. Aleluia. Porque a igreja do Senhor em momento nenhum pode afastar o seu coração com a integridade que Deus nos deixa através da sua palavra se apartar do Senhor. Não pode. Deus já começa a dizer para Jeremias pregar àquele povo uma conversão interna, uma conversão verdadeira. Ele começa falando o que o povo estava fazendo e começa a falar pela boca de Jeremias sobre arrependimento. No capítulo 17, Deus já começa a usar Jeremias para chamar o povo à conversão, da mesma forma que ele enviou João Batista primeiro que Cristo, terrenamente falando. E João Batista veio pregando arrependimento para os pecados. E é isso que Deus usa Jeremias no capítulo 17. O homem que se aparta do seu coração do Senhor, ele vive vagamente, sabendo que está propício, aleluia, a qualquer momento tombar na vida. Porque o homem sem o Senhor é como uma folha seca. O vento sopra para onde quer e a folha seca não sabe para onde vai. Assim é o homem que aparta o seu coração do Senhor. Mas o homem que vive no Senhor, que vive com o coração voltado para Ele, anda conforme o Espírito Santo quer. Anda conforme a direção do Espírito. Anda conforme a voz de Deus. Lê o versículo 6, por favor, meu irmão. Porque será como uma tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem, antes morará no lugar seco, no deserto, na terra salgada e inabitável. Amém. Porque será como um arbusto solitário. Jeremias está dizendo, amando do Senhor, que aquele homem que se aparta o coração do Senhor, que se desvia da palavra do Senhor, que não se arrepende todos os dias perante ao Senhor, que não se converte com o seu coração ao Senhor, que não para de cometer o que é errado aos olhos do Senhor, este viverá como um arbusto solitário. Porque o crente não pode entristecer o Espírito Santo, nem se apartar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida para o Espírito Santo. Não pode. Então este que se aparta do Senhor, ele vive como um arbusto solitário no meio do deserto. Imaginem uma árvore no deserto, onde dificilmente tem água. Como é que esta árvore vai viver? Vai secar, vai morrer. Assim é com o homem que aparta o coração do Senhor, que não busca a vida através da palavra de Deus. Não busca. Glória a Deus. Aquele que não vive orando, aquele que não vive lendo, o coração está se apartando do Senhor. Se aparta. Não lê. Como é que o Espírito vai viver? Mas o crente, eu e você, a gente tem que ter a convicção de quanto mais a gente ora,
mais graça desce. Quanto mais a gente lê, mais vida para o Espírito desce. Mais desce. Escute, no mesmo capítulo, no versículo 8, Glória. no versículo 7 diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Vocês lembram que no começo Deus usa Jeremias e pergunta para ele o que ele vê, e Jeremias diz que vê uma vara de amendoeira. Nesse versículo aqui, Deus está agora dizendo para Jeremias que o povo deveria ser como Jeremias é. Porque mesmo em tempo de sequidão, Jeremias não deixou de dar fruto de arrependimento. O que Deus está dizendo é: o bendito o homem, olha, abençoado o homem que confia e espera no Senhor, porque ele é como árvore que estende as suas raízes para a água. A árvore, ela cresce longe da água? Não cresce. Essa flor aqui não tem vida própria porque não tem água. É superficial. Como é que uma árvore vai dar crescimento, vai ganhar formosura, vai fazer criar as folhas e dar fruto se estiver longe da água? É por isso que no capítulo 15 de João, Jesus vai dizer o seguinte: olha, permaneceres em mim e eu em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Assim como o ramo que não estiver ligado à videira não pode dar fruto, assim sois vós se não estiverem ligados em mim, não podereis também dar fruto. Glória a Deus, aleluia. O que Jesus estava dizendo é: quanto mais você mergulha num aquário, mais fruto vocês vão dar. Quanto mais você mergulha na minha palavra, na oração, quanto mais vem para dentro da minha casa, mais frutos vocês vão gerar. Porque uma árvore que está longe da água, essa não cresce, ela seca, ela vai morrer, ela vai ficar feia. Mas aquela árvore que está junto da água, que estende as suas raízes, a sua base para a palavra do Senhor, para a água. Porque Jesus diz no capítulo 6: aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Glória a Deus. Nunca. Porque água não é vida. E se dentro da gente mora o Espírito Santo, e dentro da gente jorra águas para a vida eterna, então a gente aqui simbolizamos uma árvore. Quanto mais a gente mergulha dentro do oceano do Senhor, mais a gente cresce, mais a gente ganha formosura, mais a gente vai dar fruto na terra, e assim o nome do Senhor vai ser glorificado através de mim e através de você. Glória a Deus. Eu chego agora no capítulo 18, onde a gente fez a leitura. Escute, a palavra vai até Jeremias, e Deus diz para Jeremias: desce a casa do oleiro, porque lá tu ouvirás a minha palavra. Ouça bem, eu agora vou falar da restauração. Nessas palavras todas que o Espírito Santo ministrou, eu já estava falando de arrependimento e conversão para o propósito, que é a restauração do crente, a restauração que o Senhor faz. No capítulo 18, Jeremias, ele atende a voz de Deus e dessa casa do oleiro. Chegando lá, ele vê o oleiro fazendo um vaso. Ele está lá fazendo o seu trabalho. A palavra vai dizer que na mão do oleiro o vaso se estragou. E nessa passagem aqui, é Deus como oleiro e o vaso como eu e como você. Aí a palavra diz que na mão do oleiro o vaso veio se estragar. Da mesma forma que o cinto de linho se estragou quando o povo estava se afastando do Senhor, na mão do oleiro, agora debaixo da presença de Deus, na mão de Deus, na mão do oleiro o vaso se estraga. Não é o oleiro que estraga o vaso, é o vaso que se estraga na mão do oleiro. Os pecados, os erros, as falhas, quando não estamos debaixo da graça, consequências maiores. Mas a gente vive debaixo da graça, da presença do Senhor. Então o que acontece? Deus vai dizer para Jeremias: não pode eu fazer com a casa de Israel o que o oleiro fez com esse barro? Porque o primeiro vaso se estragou, mas a ruína não era definitiva. Então escute bem, eu e você estamos debaixo da presença do Senhor, na mão do Senhor.
Às vezes a gente erra. A nossa natureza adâmica. O homem, o material, ele erra. Aí Satanás, ele vê o nosso erro. E é como se a gente fosse um vaso na mão do oleiro. Aí a gente erra e perde a forma. Sendo que a gente vive debaixo da graça e na mão do oleiro. Então Deus diz: não pode eu fazer com a casa de Israel o que esse oleiro fez com esse vaso, com esse barro, porque o oleiro voltou a fazer o barro, voltou a restaurar aquele vaso. Aí Satanás vê o vaso todo quebrado pelos erros que está cometendo, mas ele se esquece que o vaso está debaixo da graça e na mão do oleiro. Glória a Deus. Quando Satanás vem atacar, o oleiro já está fazendo isso. Ele deu de volta a forma que o vaso tinha perdido. De volta ele restaurou o que era aquele primeiro vaso, porque a destruição ali não era definitiva. O vaso se estragou, mas não foi um estrago definitivo. E ele estava na mão do oleiro. Ele novamente ganha forma. E Satanás, como não conhece os planos de Deus, ele vem com toda a sede. Quando ele vem mirando, pensando que o vaso está quebrado, quando ele chega, Deus sobe. Quando ele sobe, Deus desce. Ele vai para um lado, Deus vai para o outro. E Deus vai dando livramento ao vaso que foi restaurado pela mão do oleiro. Glória seja. A restauração do Senhor dá livramento ao povo de Deus. Porque eu e você, como Jesus diz lá em João 15, não foram vós que me escolheram, foram eu que escolhi a vós e designei para ir e dar fruto. Essa é a missão do crente na terra. Ir e dar fruto. Foi Jesus que disse: eu escolhi vocês para que vocês vão dar fruto. Mas como pode alguém dar fruto se estiver todo quebrado e não buscar se arrepender aos olhos do Senhor? Porque quem se arrepende ao Senhor, Deus restaura, para que assim a gente vá e dê fruto. Deus restaura. Pedro não foi o escolhido do Senhor. O que acontece? Pedro diz para Jesus: veja, Pedro é escolhido. Eu vou terminar agora, para você ver como é a restauração do Senhor na vida do crente. Pedro, ele diz para Jesus: mestre, eu estou pronto para ir contigo para a prisão ou para a morte. Aí Jesus diz: Pedro, antes que o galo toque, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Passa-se o tempo. Jesus agora está preso. Pedro está perto de uma fogueira que acenderam, junto com outros homens ali, para se aquecer. Alguém conhece Pedro e diz: não és tu também um deles? Aí Pedro nega a primeira vez: não sou. Depois outra pessoa diz: Pedro, tu és aquele que andava com ele. Aí ele diz: nem conheço este homem. Na terceira vez ele diz: eu tenho a certeza de que tu és um, porque tu também és Galileu. Aí Pedro diz: não entendo o que estás falando, pois eu não conheço este homem. O galo canta. Sabe o que acontece com Pedro? Lucas vai relatar que quando o galo cantou e Pedro se lembrou da palavra que Jesus disse a ele, Jesus vira e olha para o rosto de Pedro. Sabe o que acontece? A Bíblia vai dizer que Pedro ele sai correndo e chorando amargamente. A tristeza tomou conta do coração de Pedro. Ele estava ali todo quebrado, mas Pedro era escolhido do Senhor. E Pedro foi designado para que nele ele viesse pregar e viesse dar início à igreja do Senhor na terra. Lá em João, agora Jesus aparece depois de ressuscitado e vai para o mar de Tiberíades. Está Pedro e os outros discípulos. Jesus já está na praia lá e os discípulos pescando. Não pescaram nada. Aí Jesus pergunta: tem alguma coisa aí para me dar? Aí ele diz: não. Aí Jesus diz: lança agora a rede na parte direita do barco. Eles lançam. Quando ele lança, que volta com os peixes, João se lembra e diz: é o Senhor. Pedro, ele se sente envergonhado porque está deixando